Então, nesta ação penal 502, 31, 35, 31, depoimento do senhor Ivan Vernon Gomes Torres Júnior. Senhor Ivan, o senhor está sendo acusado pelo Ministério Público da prática de um crime. Nessa condição, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, pela nossa lei. Se o senhor ficar em silêncio, também pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa oportunidade que o senhor vai ter de falar diretamente no processo para o juiz que vai julgá-lo. Tudo que o senhor falar, no entanto, vai ser considerado para o seu julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Falar. Senhor Ivan, antes de nós entrarmos aqui no objeto da acusação especificamente, eu queria alguns esclarecimentos mais circunstanciais. O senhor começou a trabalhar com o senhor Pedro Correia a partir de quando? De 1993. Qual que era o seu trabalho junto com o senhor Pedro Correia? O meu trabalho sempre com ele foi de assessor parlamentar. O senhor trabalhava lotado no gabinete dele? No gabinete dele, até o momento que ele foi cassado. Isso foi em 2005, isso? Em março de 2005. E a partir de então? A partir de então, eu fui para a liderança do Partido Progressista. E também com cargo no Congresso? Sim. E o senhor permaneceu até quando? Eu permaneci até setembro de 2010, a primeira vez. Uhum. E depois, setembro de 2009. Depois fui recontratado em julho de 2010. Certo. E fui até abril de 2013. Até 2009, o senhor estava como assessor da liderança do partido? Sim. E a julho de 2010 a abril de 2013? Eu estive em 2 locais distintos. Com o deputado Eduardo da Fonte, na segunda vice-presidência, e depois com o deputado Simão Cecim, na terceira secretaria. Até 2005 o senhor trabalhava diretamente subordinado ao senhor Pedro Correia. Tá. E nesse período que o senhor trabalhou para a liderança, o senhor também trabalhava com o senhor Pedro Correia? Sim, porque ele continuou como presidente do partido. E eu exercia a função da liderança na presidência do partido. Até esse 2009, o senhor permaneceu nesse cargo por indicação do senhor Pedro Correia? Sim. E esse período depois de 2010 a 2013, também por influência dele ou não? Sim. Mas o senhor assessorava outros parlamentares? Sim. Chegou a trabalhar com a Aline Correia? Não diretamente. O senhor conheceu, nesse período, o senhor Alberto Youssef? Eu conheci uma pessoa que me foi apresentada como primo. Uhum. O vi 2 vezes fazendo refeição na casa com Pedro Correia, mas nenhuma tratativa além de bom dia, boa tarde, muito prazer. Quem lhe apresentou? Pedro Correia. O senhor não esteve alguma vez no escritório dele, do senhor Alberto Youssef, em São Paulo? Nunca. Nunca foi até lá, em visita com o deputado? Nunca. Tá. E a acusação afirma que o senhor Alberto Youssef repassava dinheiro periodicamente ao senhor Pedro Correia. O que o senhor tem conhecimento a esse respeito? A gente tem 2 perspectivas aí, Uhum. do momento histórico que você vive e a reflexão depois do futuro olhando o passado. No momento em que isso ocorreu, eu não sabia nada de repasses de Youssef. O que era regular e comum era Pedro Correia sempre me dizer, isso desde o primeiro mês que trabalhei com ele: Maria Adélia ou Fábio Neto farão hoje um depósito na sua conta, vamos supor, de R$4.000.
por favor, é para pagar o meu Ourocard. Então, se verificar na conta corrente, sempre existe um depósito que não fui eu quem fiz e, em contrapartida, um pagamento, geralmente de cartão de crédito, porque os cartões de crédito dele, ele nunca colocou no endereço de Recife, era sempre no endereço da Câmara dos Deputados. E não necessariamente ele passava em Brasília de segunda a sexta. E não necessariamente ele tinha fundos na conta corrente. Eu tinha o pleno conhecimento do imposto de renda dele, pois quem o entregava, hoje tudo é eletronicamente, nós estamos falando em anos 90. Quem entregava o imposto de renda dele na Secretaria-Geral da Casa era eu. Então era um imposto extremamente substantivo. Era um imposto de renda com uma parte de bens em fazendas, em animais, não só isso, também imobiliário, aluguéis de apartamentos, certo, etc. tal, substancioso. Então, nunca, para mim, passou a menor dúvida que 4 mil, 5 mil, 8 mil reais que fossem depositados era estranho para um homem com o patrimônio dele. Tá, mas ele depositava, isso era depositado na sua conta? Na minha conta corrente, o que é muito comum tanto na Câmara quanto no Senado. E o senhor usava isso para pagar o quê que o senhor mencionou? Cartões de crédito. Mas cartões de crédito quem? Dele? Dele, não, o meu não. O meu sempre eu paguei. Cartões de crédito dele que tinham valores muito altos. Ele tinha Citibank, Ourocard, Visa, Mastercard e tinha o American Platinum. E qual o período que isso aconteceu? Isso aconteceu a vida inteira. Nunca deixou, os cartões chegavam. Entre 2005 acontecia isso? Sim, sim. Até 2013, quando esse último período que o senhor trabalhou com outros deputados? Sim, sim. Ele fazia uma compra, ele vinha e me trazia aquele extratozinho que dá. E quando chegava a fatura, eu arquivava tudo junto. Mas mesmo no período que o senhor trabalhou com esses outros parlamentares? Sim, eu ia à noite atendê-lo. E de vez em quando eu recebia recados de pessoas que precisavam falar com ele. Eu entrava em contato. Esses depósitos na sua conta, o que eram? Eram frequentes, mensais, semanais ou nos semestrais? Olha, não tinha um... Sempre, isso eu posso afirmar com certeza, os cartões dele venciam dia 28 de cada mês, tanto o Ourocard quanto o American Express. Então, dia 25, 26, e ele tinha uma máxima: dívida não se paga, se administra. Então, chegava dia 28, começava os cartões a ligar, etc, etc e tal. Existia uma troca ou de e-mails com ele, ou de mensagens. Na época ainda era fax, a gente mandava, era fax. Deputado, estão cobrando o Ourocard. Deputado, estão cobrando o American Express. Mas quanto... o senhor não respondeu isso? Era mensal, então? Ele isso tranquilamente era mensal. Isso tudo era feito em Brasília. Tudo feito em Brasília. E esse período que o senhor trabalhou, 2005, 2013, sua fonte de renda qual que era, senhor Ivan? Era a Câmara dos Deputados. Tinha outras fontes de renda? Não. O senhor permite que eu faça uma digressão? Se for breve. A minha mãe, ela é viva, ela tem 94 anos, ela é lúcida,
E já nesse período ela sofreu um grave acidente, ela caiu na rua, um vergalhão entrou pela boca, etc. Em suma, não vem ao caso, ela ficou impossibilitada de fazer visitas frequentes a banco, pagamento, internet, etc. e tal. Então, a partir de 2008, todas as minhas contas, ou todas as contas dela, ficaram conjuntas comigo. E pelos impostos de renda dela, que eu já apresentei, e pelos contratos de doação e precatórios, ela tem uma média anual entre 400 e 500 mil reais por mês. Então, não sei se eu até estou adiantando, a época da prisão se aventava, tem uma renda de 2.900.000 e declarado no imposto de renda dele só 35 mil reais. Sim. Foi esse período que eu fiquei desempregado e a renda dela, que entrava na conta conjunta, não foi computada como um dinheiro que eu movimentava, inclusive para pagamento das despesas dela. Então, dos 2.900.000 que nós estamos falando aí, Sei. tranquilamente 2.700.000 nós chegamos como uma movimentação absolutamente declarada nos impostos de renda dela e meu. Eu tenho aqui no laudo que foi feito, aqui laudo 318, a informação aqui entre 2010 a 2014, na sua conta, movimentação de cerca de 4.630.000. Esse laudo eu não vi. Eu vi o da polícia, que eram 2.900.000. O que eu consigo separar aqui que era dinheiro do senhor e que era dinheiro do... Que era dinheiro do Pedro Correia? Isso. Hein? Isso eu tenho que me debruçar com um contador e fazer esse deslinde. Eu acho que é a primeira providência do que eu tenho que fazer. O senhor recebia o depósito dele, o senhor mencionou esses valores, 4, 5 mil reais, era isso mais ou menos? 4, 5 mil reais por mês? Não, às vezes, nós estávamos naquela época, desculpe, falando de 1993, no início, quando eu fui contratado. Tá. Com o passar dos anos, o volume foi aumentando. Aí eram depósitos, às vezes, de 10, 15, 20 mil reais. E o senhor Porque, não sabia nunca a origem entrou desses no valores? negócio agropastoril, existia uma venda muito grande e compra de pôneis, que isso tudo está registrado na Associação Brasileira de Cavalos Pôneis em Belo Horizonte. Quer dizer, podemos aqui falar, é 1 milhão, 2 milhões? Não, isso tudo está lá direitinho em Belo Horizonte, tudo que comprava, tudo que ele vendia. Sim. Então, existia também movimentações de leilões que ele fazia, existia movimentações de reformas em fazendas. Mas isso circulava na sua conta também? Olha, alguma coisa, não muito, alguma coisa vinha para eu pagar porque estava em protesto em cartório. Ou seja, um título no Armazém Coral, era o grande armazém que ele fazia compras em Recife, entravam 3 títulos em protesto, vinha por e-mail ou fax os títulos protestados e íamos ao banco efetuar o pagamento. Outro laudo que eu tenho aqui, o 492, aponta aqui, entre 2010 e 2014, 2.789.000. Isso. Créditos líquidos na sua conta. Isso. Quanto desse dinheiro, o senhor sabe me dizer, é seu e quanto seria desses valores? Olha, eu estou atribuindo como meu salário, que está no meu imposto de renda, Sim. e salário da minha mãe, e doações e precatórios que minha mãe recebe.
Só a minha Sua mãe recebe tranquilamente. doações do A quê? minha mãe é aposentada do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ela atualmente tem um salário bruto de 37 Não, mil. mas as doações, por que doações? As doações, existe a irmã mais velha da minha mãe, com 99 anos. É uma senhora que tem todo o patrimônio dela declarado, imposto de renda, em caderneta de poupança. E todo ano ela não tem herdeiros, ela é viúva, ela todo ano faz uma distribuição para os 4 irmãos remanescentes, que variam de 300 a 500 mil reais. Paga-se imposto de renda e paga-se um imposto de doação. Então, daí são transferências para sua conta que são mais vultosas, É. vamos dizer assim. 300 mil, 250 mil. Esse dinheiro que o senhor recebia do senhor Pedro Correia era normalmente depósito em dinheiro ou transferência de conta? Olha, cheque pode até ser que exista, mas eu, respondendo de imediato para o senhor, eu não sei dizer, não me recordo. E o senhor recebia também dinheiro em espécie? Como? Para eu ou toma isso, vai pagar? Do senhor Pedro Correia, alguém levar dinheiro do senhor Pedro Correia em espécie para o senhor fazer algum pagamento ou coisa Não. parecida? A outra pessoa entregar, não. Era ele que entregava. Ivan, está aqui esse dinheiro. Quando nós formos tratar do caso do peculato, existe entrega de dinheiro de outras pessoas para pagamento de contas. Mas aí já é outra... O senhor conhecia o senhor Paulo Costa? Não. Por ouvir dizer que essas notícias circulam, era que ele era um funcionário graduado da Petrobras, que morava aqui no Paraná, próximo a Londrina, e quando houve a ascensão do PP, a base aliada, etc. e tal, ele procurou José Janene, diretamente em Londrina, e aí se estabeleceu um acordo para o PP encampar a indicação dele para uma diretoria da Petrobras. Mas é essa a história. Eu nunca ouvi, quer na liderança, quer no gabinete parlamentar de Pedro Correia, quer no Partido Progressista. Essa questão afirmada pelo Ministério Público, que o senhor Pedro Correia recebia esses pagamentos vindos lá de contratos da Petrobras por conta do senhor Alberto Seff, do senhor Paulo Costa, o senhor não tinha informações disso? Não, porque é o seguinte, como eu falei a Vossa Excelência, eu 2 vezes vi o primo sentado à mesa, me foi apresentado e prazer, etc. e tal, e existia um escritório aonde eu ficava. Então eu nunca me imiscuía ao que era conversado na sala ou quem chegasse à sala. Eu não tinha essa curiosidade. Indo um pouquinho adiante, na sua conta aqui tem depósitos da senhora Vera Lúcia Leite Souza Chiba. Sim, é o caso do peculato que eu falei. Então o senhor pode esclarecer? Posso, com todo prazer. A Vera foi contratada pela liderança logo após a cassação de Pedro Correia. E me foi informado por Pedro Correia que, como ela tinha título universitário, ela foi contratada no cargo de maior remuneração na liderança. E ela me repassaria por mês a importância de entre 4 mil e 5 mil reais para eu pagar as faturas aéreas dele. Ou seja, como ele deixou de ser parlamentar, ele não tinha mais cota aérea, mas ele ia a Brasília toda semana. Então, uma agência de turismo providenciava essas faturas aéreas
E o combinado era em torno de 20 a 25 eu pagar essas faturas aéreas. A empresa era Mundo Tour, é uma empresa de Brasília, e, de fato, eu pagava parte das faturas aéreas, porque a movimentação aérea dele era de 20 mil, 20 e poucos mil. Tá, mas aí vinha o salário, então, da senhora Vera Lúcia? Para pagar isso. Mas ia para sua conta? Ia. Passava na sua conta? Sim. E por quanto tempo que isso durou, aproximadamente? Olha, a cassação dele foi em 2006, não é? Em março de 2006. E ela foi desligada da liderança em setembro de 2009. Foi durante esse período. Isso era todo mês? Todo mês. Se você olhar meu extrato bancário, aí no processo existe a entrada da Vera Lúcia. E o senhor não tinha isso como errado, não? Olha, eu tinha isso mais do que como errado, eu tinha isso como ilegal. Contrariava todos os meus princípios de que eu fui educado. E por que o senhor concordava em fazer isso? Concordava porque é uma prática comum na Câmara. A senhora Vera Lúcia também trabalhou no gabinete da Aline Correia? Olha, vamos lá. Quando a Aline foi eleita para o primeiro mandato dela, a Aline exerceu 2 mandatos. Certo. Quando a Aline foi eleita para o primeiro mandato dela, a Vera, como tinha mais traquejo de Câmara, etc. e tal, foi trabalhar no gabinete de Aline, mas continuou com o compromisso de transferir o dinheiro para o Pedro Correia pagar as faturas. Isso foi quando, aproximadamente? A Aline assumiu o primeiro mandato em fevereiro de 2007. Então, na liderança mesmo, foi entre 2006 e 2007 que a Vera Lúcia... Não, ela foi até 2009. Ah, foi até 2009. 2009. Mas ela acumulava os cargos? Como é que Não, ela só tinha o cargo da liderança. Mas foi trabalhar no... Mas trabalhava no gabinete da Aline. E o salário era repassado ao senhor Pedro Correia? A Pedro Correia. E não a senhora Aline? Não. Da Vera, não. Nós estamos falando de Vera Shiba. Certo. E a senhora Aline tinha conhecimento que havia esse repasse? Eu não sei. Eu nunca cheguei a entabular nenhuma conversa sobre isso na frente da Aline. Não sei se o pai ou a Vera comentaram. De quem mais que o senhor Pedro Correia se apropriava do salário dos que tinham cargo na Câmara? Renasci. Da Renasci. Tá. Renasci nós temos 2 históricos. Tá? Quando eu depus com o delegado Márcio Anselmo, nós só falamos do segundo período da Renasci na Câmara. Mas existe um primeiro período. Esse primeiro período, o salário da Renasci ia integralmente para a nora do Pedro Correia, a Márcia Danzi. Isso foi que período? Aproximadamente. Tá, sem risco, pelo menos uns 4 anos. E começou em que ano? Pedro Correia foi cassado em 2006, 2002, 2001, acho, teria que ver nos registros. E depois teve um segundo período. Então, eu posso só esgotar esse primeiro para irmos para o segundo. Então, nesse primeiro período, a Márcia Danzi tinha uma conta no Banco Itaú, sempre entre o dia 21 a 28, se for verificar, existe o depósito feito em Brasília, em envelope, para essa conta,
E quando chegava dia 24, dia 25, eu recebi a ligação do Fábio Neto fazendo a seguinte pergunta: Márcia Danzi. Eu respondia: amanhã ou depois de amanhã. Por isso que eu falo que o período é entre 22 e 27. Certo. Mas não me lembro quanto era mais o salário. Ela era o salário integral que ia para Márcia Danzi. E o segundo período? O segundo período já foi no primeiro mandato de Aline. Esse dinheiro ia de duas formas. Eu nunca cheguei a entregar nas mãos de Aline. Aline chegou para mim, falou: "Ô Ivan, esse meu mandato é muito complicado. Eu estou mantendo através de um advogado em São Paulo, cujo nome é Alberto Rolo. É até alguém que dá entrevistas sobre direito eleitoral na CBN. Então, eu tenho que pagar R$2.000 a Alberto Rolo. Eu gostaria que do dinheiro da Renasci, R$2.000 fossem depositados na conta do escritório